Oceano Atlântico, ao largo da costa de Portugal, existe um paraíso verde, os Açores. São 9 ilhas de origem vulcânica, entre a Europa e a América do Norte. Se conectar mais com a natureza, está muito ligado assim, à natureza. Então é um lugar muito especial, só de ver, só de sentir. Os vulcões erguem-se das águas do oceano. As hortênsias florescem nas encostas e são símbolo dos Açores. As crateras são um verdejante jardim do Éden e é onde se encontra a única plantação de chá da Europa. Há ainda paisagens para serem descobertas. Vou fazer análise, vou fazer uma análise desta. Nos Açores, pastam as vacas mais bonitas do Atlântico, nas suas encostas sempre verdes. E há outras pessoas que só se importam de vacas de leite. Por isso... Mas hoje em dia os animais são todos bons. Há aldeias tranquilas e cidades que parecem ser de outros tempos. Habitantes locais simpáticos e amantes da natureza que cozinham o seu prato nacional como antigamente, com o calor dos vulcões, dos quais ainda alguns estão ativos. A montanha mais alta de Portugal, o Pico, é um cone vulcânico. O pico, que dá nome à ilha, ainda está ativo. A sua escalada é um dos maiores desafios nos Açores. O arquipélago no Atlântico é um ponto de encontro para os entusiastas dos desportos radicais, circunnavegadores e aventureiros. Quase ninguém conhece tão bem a montanha e as suas maravilhas como a Raiza de Oliveira. O desafio não é tanto a montanha em si, pressupondo um certo nível de aptidão física, mas é sim, sobretudo, o tempo, que está sempre a mudar. É frequente chover por breves instantes e depois as rochas vulcânicas ficam mais escorregadias. Ainda bem que a natureza aqui é muito generosa. Quanto mais leve for a mochila, melhor. Essas aqui são os mirtilos dos Açores, Azorean Blueberry em inglês. E a gente come eles, são cheios de antioxidantes e só se encontra eles em altitude e nos Açores. Então é um bom snack para começar a montanha. Super alimento. Uma constante nos Açores são as 4 estações do ano num só dia. O tempo pode mudar muito rapidamente. E muda. Apenas 2/3 das pessoas que tentam escalar o pico, com 2.351 metros de altura, são bem-sucedidas. Os Açores ficam a cerca de 1.400 km a oeste da Europa e a cerca de 2.000 km a leste da América do Norte, no Oceano Atlântico. São ilhas de origem vulcânica. Têm cerca de 8 milhões de anos e resultam do processo que levou à formação e afastamento dos bordos das placas euroasiática e norte-americana. As ilhas mais ocidentais do arquipélago, embora façam parte do território português e europeu, encontram-se na placa norte-americana. Obrigada, montanha! Esse é o ritual que a gente faz sempre na montanha, quando a gente chega a 1.700 metros. E aqui a gente mostra para a montanha o quão grato a gente está. É como uma manifestação nossa, a Mãe Natureza, assim, a Pachamama, ou o que vocês querem dizer. É para mostrar o quão grato a gente está por estar aqui hoje, por esse momento. Então a gente fala obrigada montanha, agradecendo a montanha pelo dia de hoje, por essa subida, por a montanha estar aqui e a gente poder subir ela. Nos pontos mais elevados está mais frio.
No inverno é frequente haver neve no cume. Nos Açores é melhor ter uma boa relação com a natureza. A Raíza deixa os bastões de fora na última parte. Está prestes a ficar tão íngreme que precisa das mãos para subir. O cume. A Ilha do Pico, assim como os Açores no geral, ou a montanha, são incríveis, são um lugar incrível de estar e de viver, porque tem uma energia, a gente está no meio do Oceano Atlântico, o segundo maior oceano do planeta, é enorme, então a gente está bem no meio, em partezinhas vulcânicas, em ilhas tão pequenininhas, que a gente sente tanto o poder da natureza, seja na ondulação, ou no vento, ou pensando nas erupções em si, ou mesmo quando a gente vê as fumarolas ou a energia geotérmica. Eu acho que é um lugar que a gente diminui o nosso ego e consegue se conectar mais com a natureza, tá muito ligado assim, à natureza. Então é um lugar muito especial. Raíza mudou-se do continente para os Açores há alguns anos para ganhar a vida como guia de montanha na natureza rústica e inalterada. Mora na pequena vila de Madalena, que é praticamente a capital da Ilha do Pico. No tempo livre pratica surf. O arquipélago é muitas vezes referido como o Havaí da Europa. Podem encontrar-se cerca de 1.300 espécies de plantas nos Açores, que foram trazidas de todo o mundo pelo vento, aves e seres humanos, incluindo fetos tão grandes como árvores. Nas crateras dos antigos vulcões, formam-se lagoas de água doce. Há um animal em particular que se destaca nos Açores. E não são dinossauros, mesmo que a paisagem por vezes nos faça lembrar o filme Parque Jurássico. São as vacas. O seu número é o dobro do dos seres humanos que habitam na ilha, especialmente na ilha principal de São Miguel. 90% delas pertencem a dois jovens agricultores, Henrique Lourenço e João Couto. Como é habitual nos Açores, as explorações dos dois amigos são propriedade de uma família há várias gerações. No arquipélago existem 2.000 pequenas explorações agrícolas deste género. Os dois escolheram uma vaca para vender no mercado amanhã. Querem 1.500 euros pela Glória. Esse é o nome da candidata. Mas antes, há muito trabalho árduo. Primeiro, a Glória tem de passar no salão de beleza, por assim dizer. Agora vamos lavar, temos aqui o shampoo e as escovas para lavar o animal. O Henrique e o João têm bastante jeito. O João já ganhou vários prémios por ter a vaca mais bonita da ilha no passado. As patas é a parte mais difícil do animal, porque é de onde há mais risco. São animais que são calmos, tranquilos, mas podem se assustar e é de onde pode haver um coice.
Com os retoques finais e um pouco de laca, a Glória está pronta para ser vendida. O leite, o queijo e a manteiga dos Açores são conhecidos em todo o país devido à sua boa qualidade. As encostas e os campos verdes dos Açores não só oferecem condições ideais e saudáveis para as vacas, como também para o chá. A única plantação de chá da Europa situa-se no norte da ilha principal de São Miguel. Apenas as 3 folhas mais tenras são colhidas e transformadas em chá. A plantação de chá, chá gorriana, produz chá verde e preto, consoante a folha utilizada, e as variedades são designadas por Broken Leaf, Pekoe ou Orange Pekoe. Devido ao afastamento da ilha e ao microclima especial, não são necessários pesticidas. A natureza e a vegetação da ilha inspiram os artistas. Martin Cimbron é o pintor mais famoso dos Açores. A sua namorada, Raquel, ajuda-o a escolher as cores. Quando pinta ao ar livre, Martin tem de ser rápido. O tempo pode estragar tudo a qualquer momento. Por isso, costuma trabalhar no seu estúdio na capital, Ponta Delgada, e, entre outras coisas, pinta retratos, como o dos presidentes de Câmara das Ilhas. Mas o que o fascina são as cores da natureza nos Açores. O seu motivo atual é a flor mais famosa dos Açores, a hortênsia. As cores predominantes dos Açores são os tons verdes. Verdes acompanhados com terra de siena, uns castanhos, pretos também, o azul das hortênsias, o azul do mar, o azul ultramarino. É muito bom para pintar o nosso mar. Enfim, para um artista que é amante da natureza, julgo que está no melhor sítio. Nós temos as paisagens, temos as lagoas, que são o nosso ex-libris, temos o mar, temos paisagens lindíssimas, portanto, tenho a certeza que qualquer pintor que seja amante da natureza iria sentir-se em casa. As hortênsias são o símbolo dos Açores. Para além do verde da ilha, o azul da flor e do mar são as cores dos Açores. A bióloga marinha Maria Inês Pavão também gosta de passar o seu tempo na natureza. É oriunda de uma das famílias mais antigas dos Açores. Há 500 anos, os seus antepassados, vindos de Portugal continental, desembarcaram na ilha principal de São Miguel. Maria Inês Pavão também esclarece um registro antigo sobre os Açores. As hortênsias, por exemplo, que são um dos nossos maiores símbolos, acaba por ser uma planta que foi trazida para os Açores, que se adaptou maravilhosamente e é um dos nossos símbolos. Mas, na realidade, este é um bom exemplo do que é uma planta nativa e, na realidade, é uma planta endémica dos Açores. Quando Darwin, na sua viagem, passou pelos Açores, escreveu no seu diário que nas ilhas não havia nada de especial. Nós, quando chegamos cá, temos que olhar para as pequenas coisas. E aí sim encontramos estes tesouros. Aí sim. Começam os preparativos para o dia de mercado na Vila de Santana, na costa norte da ilha principal de São Miguel. Aqui vende-se tudo o que os Açores têm para oferecer: aves, gado e, claro, frutas e legumes. Incluindo uma iguaria especial, o ananás dos Açores. O fruto precisa de 2 anos para amadurecer.
Claro que as vacas também são vendidas. Uma aproveita a última oportunidade para tentar fugir. E o jovem agricultor João aproveita a oportunidade para uma conversa. Será que hoje a Glória vai encontrar um novo dono? Vejo uns 1.500 euros. Vamos ver se alguém vai dar, porque o animal geneticamente vale esse preço. E acho que quem comprar não se vai arrepender do negócio. O destino dela é produzir leite, mas um animal desses, um animal com genética superior, um dos objetivos também é tirar o maior número de filhas ou reprodutores para melhorar a exploração. Este é o objetivo, é o leite. Ela tem a volta de 2 anos, está grávida, dentro de uns 4 meses vai parir e aí começa a produzir leite. Agora é a altura de regatear com o potencial comprador. O novo corte da pelagem de Glória compensa. As ilhas dos Açores estão divididas em 3 grupos. O grupo a noroeste, com as ilhas do Corvo e Flores, na placa norte-americana. O grupo a sudeste, mais próximo da Europa, com as ilhas de Santa Maria e a ilha principal de São Miguel, onde vive a maioria dos 250.000 açorianos. E o grupo central, com as ilhas do Pico, São Jorge, Graciosa, Terceira e Faial. O Faial situa-se a oeste da ilha principal de São Miguel, junto à ilha do Pico. A ilha é menos conhecida pelo número de vacas que lá vivem, mas sim como ponto de encontro de aventureiros e circunnavegadores que aqui fazem escala, na sua longa viagem da América para a Europa. A população dos Açores tem crescido constantemente ao longo das décadas, à medida que a atração pelo arquipélago se tornou conhecida pelos viajantes do mundo inteiro. Alguns vieram até cá e aqui ficaram. Muitos dos viajantes de barco deixaram pinturas deles próprios e das suas aventuras no cais do Faial. A primeira visita após a chegada à terra é geralmente o lendário Café Sport, para tomar uma bebida e uma refeição quente. Os galhardetes simbolizam a origem dos marinheiros, que são de todo o mundo. Não há dúvidas, os Açores são um paraíso para os amantes de barcos. Mas e se não se interessar por barcos? Um contentor ferrugento no porto pertence a Brian Eaton, um sul-africano. Apenas se mudou recentemente para os Açores com a sua mulher Brenda, devido à situação política mais calma em comparação com a África do Sul. O passatempo de Brian é voar, mas nos Açores tudo gira à volta de barcos e portos. E o que é que ele fez? A ideia de Brian foi dar outra utilização às velas de um barco. Ele montou as velas ao contrário do que é habitual, o que de alguma forma transforma o barco num avião. Usa a água como pista e descola. Passou semanas a trabalhar no seu sonho enquanto permanecia no contentor. Mas a Europa não é África e antes de descolar há um longo, muito longo caminho
a percorrer com as autoridades e Brian tem lutado durante meses para poder finalmente descolar. The most challenging is, I would say, all the authorities that you need to get. There's all sorts of permissions, and one of the reasons for that is because it's a boat, so it ends up on the sea, which has its own set of rules, and it's a plane, and that has its own set of rules as well. Após meses de procura, o engenhoso sul-africano encontrou uma lacuna na selva jurídica, uma antiga lei de 1945. Na altura, os hidroaviões que cruzavam o Atlântico podiam aterrar junto ao porto, e a lei ainda está em vigor. Mas depois há a questão do tempo. Os Açores têm uma altitude elevada. You look at the forecast, you look at the weather, and you try and decide, and then you get caught in accelerated winds. Because the winds they go around the island, they go over the top, there's a lot of mixing up. So I'm learning this weather pattern. Also, a lot of activity in the middle of the ocean. This time last year, it was probably exactly about this date that Lorenzo, a big hurricane, hit here, and it caused huge damage everywhere. Agora só falta resolver um pequeno problema. Um motor que está parado há muito tempo. I had a problem that I managed to rectify, but it did stop 2 or 3 times, and I wasn't sure what exactly it was. I thought it might have been water in fuel. I wasn't 100% certain, so I did some changes, but fortunately, with the biggest runway in the world for this, it's not a big issue. Just land back in the sea. O motor arranca, pelo menos para já. Agora é preciso estabelecer contacto com a torre e o porto. O Brian ainda não fala português. Tem de usar a tradução automática do smartphone. Será que vai funcionar? A partir da rampa do cais comercial, procede para o terminal de passageiros, procede depois para o exterior do porto e descolará. Depois de aterrar, efetuará o trajeto inverso. Solicita-se resguardo. So that's the transmission for warning the boats to stay out of my way. Estamos prontos para arrancar, finalmente. Brenda solta o travão. Uma pedra debaixo do pneu. O veículo transforma-se num barco. Mas será que vai descolar e o motor vai parar? Descolagem com vista para a montanha mais alta de Portugal, o Pico. Poderia haver uma pista mais bonita. A beleza dos Açores vista de cima. À vista da Ilha do Faial e de Brian, a Ilha do Pico. Os Açores foram descobertos em 1427 por marinheiros portugueses, ou assim se pensava. Existem misteriosos rastros paralelos nas profundezas da dura rocha de lava na costa da Ilha do Pico. O investigador Félix Rodrigues
está intrigado com a questão: será que os portugueses não foram, afinal, os primeiros a chegar ao arquipélago? Mais para o interior da ilha, encontrou formações rochosas simetricamente dispostas. Algumas destas rochas foram removidas pelos agricultores e acumuladas nas extremidades para poderem cultivar melhor. É uma prática comum na ilha ainda hoje. Mas Félix Rodrigues pensa que estas estruturas rochosas são muito mais do que simples amontoados de pedras. Sendo licenciado em Física, interessa-se pela arqueologia da ilha e faz trabalho de campo. Agora utiliza uma câmara de endoscopia para tentar observar o interior de uma estrutura rochosa. Procura indícios que suportem a sua hipótese, ou seja, que tenham mais de 600 anos e que sejam anteriores à chegada dos primeiros portugueses. E encontra um pedaço de cerâmica. Será uma primeira pista? Isto não é muito bem cozido, porque se vê aqui a zona cinzenta, significa que é uma cerâmica que foi cozida a baixas temperaturas, e não às temperaturas muito elevadas. Mas esta cerâmica não é moderna. Vou fazer análise, vou fazer uma análise desta. A datação por carbono 14 será de particular importância. Quem sabe se ele encontra indícios que apoiem a sua hipótese. Procura uma entrada para o interior da estrutura, a uma menor altitude. Coberta de flores e guardada por lagartos, será uma entrada escondida, semi-enterrada? É um corredor extremamente estável, porque essa disposição com um ângulo de quase 90 graus é uma disposição que permite um equilíbrio muito estável. O professor Rodrigues e outros arqueólogos amadores encontraram aqui outros materiais orgânicos, mas acima de tudo estas estruturas rochosas que podem ser muito interessantes. Esta área aqui à volta tem 180 estruturas semelhantes a esta. Esta é a maior, mas que são todas ordenadas e apontam nas direções do nascer do sol, do pôr do sol, do norte e sul. Não são feitas por acaso. E como tal, há uma lógica astronómica intrínseca à disposição destas pirâmides. Por outro lado, encontrou-se no interior materiais líticos, ou seja, pedra trabalhada, que servia para pescar, e outros utensílios de pesca que correspondem a um período provavelmente da Idade do Bronze. Tem uma idade de 4.200 anos. Estamos a falar do segundo milénio antes de Cristo. A datação destas estruturas rochosas pelo carbono 14 é de cerca de 4.000 anos. Se o professor Rodrigues tiver razão, é possível que os Açores tenham sido visitados por outros povos antes dos primeiros portugueses. Mas a teoria do investigador vai ainda mais longe. Não só suspeita de uma presença humana mais antiga nos Açores, como de possíveis ligações com povos que construíram pirâmides noutros lugares, há cerca de 4.000 anos. Aqui temos o equivalente aos maroiços, que são pirâmides construídas em pedra seca, muito similares a esta. Esta é na França, na Bretanha, muito similar a isto. Aqui temos a mesma estrutura, muito similar a isto. São estudadas e todas são da Idade do Bronze. Aqui temos uma na Sardenha, que é semelhante às que encontramos aqui à volta. Por isso temos aqui um padrão arquitetónico, uma tipologia que confere alguma semelhança a tudo o que aqui está. E, portanto, é a forma, são os patamares, a construção em pedra seca, que tem uma distribuição, aqui outra vez Sardenha, uma distribuição no Mediterrâneo e sul da Europa, muito semelhante ao que estamos a ver aqui. Trata-se de uma cultura mediterrânica e europeia que se desenvolveu durante um determinado período da história, sobre o qual se sabe muito pouco.
Até agora considerávamos que seria impossível atravessar o Atlântico na Antiguidade. O que nós temos é estruturas destas semelhantes na Europa, no Mediterrâneo, nos Açores e ainda na América. Poderá isto significar que a América foi descoberta muito antes de Colombo, possivelmente na altura da lendária Atlântida? Terá a Atlântida estado mesmo nos Açores? Uma ponte entre o velho e o novo mundo? No entanto, a arqueologia continua repleta de questões e o maior desafio será conseguir respostas. Ponta Delgada, a capital dos Açores, fica situada na ilha principal de São Miguel e é o destino mais comum das rotas de avião ou de barco. A arquitetura é típica das cidades costeiras portuguesas, com as calçadas características nas praças e passeios. O tipo de vida parece calmo e descontraído. A sonoridade do dialeto açoriano também contribui para isso, o que faz com que o português se assemelhe um pouco ao francês. A corrente quente do Golfo convida um mergulho. A bióloga Maria Inês Pavão está numa saída de campo. Como faz quase todos os dias, dirige-se para o Atlântico. Uma parte essencial do seu trabalho é dedicada à identificação de golfinhos e baleias. Cerca de 25 espécies destes cetáceos frequentam as águas dos Açores, sendo os cachalotes particularmente numerosos. Esperemos que a natureza nos brinde hoje com animais para que possamos então estudá-los um bocadinho melhor e para protegê-los. É sempre esse o objetivo máximo. Tinha aqui um guri que jeitoso aqui mais à tarde, onde tem. Você já vai ver, já te digo. Maria Inês é apoiada por um observador em terra. Para nordeste de ti. Mas não é os rios. E consegues identificar a espécie, senão a gente vai lá. Achas que já está mesmo a conseguir apontar aqui para o pintado? A partir de um ponto de observação mais elevado em terra, o observador baleias André Pacheco perscruta a vastidão do Atlântico. Assim que avista os animais, transmite a sua posição à Maria. Podes começar aí. Então já estou aqui a chegar à zona que indicaste, fica aqui a aguardar, certo? Podes aguardar aí cerca de 5 minutinhos, ele deve ter quase a sair, Maria. Ok. Os observadores de baleias mudaram a sua atividade a partir de 1982, ano em que a caça aos cetáceos foi proibida nos Açores. Será que o André vai avistar baleias ou golfinhos hoje? Todo o tipo de animais, golfinhos comuns, o mais comum é os golfinhos comuns, os roazes, os risos, que são residentes dos Açores. Os restantes, os rescados, os pintados, as baleias de barbas também são de alturas diferentes do ano, e os cachalotes é o mais comum que se vê aqui. Juntaram-se ao barco alguns golfinhos. Maria Inês assinala a sua posição. Entretanto, tirei também alguns registros GPS, inclusive a posição, onde também aqui nesta folha acabo por registar o comportamento, o número de indivíduos, se eram adultos, se crias. Neste caso tínhamos fêmeas e algumas crias.
André encerra a sua atividade por hoje. Hoje não há baleias à vista e no final do seu turno pode ir a pé para casa. Vive mesmo ao lado na pequena e pitoresca aldeia de Caloura. Adoro os Açores e eu quero morrer dos Açores. A verdade é, eu quero viver e nunca sair daqui. Eu posso sair para viajar, mas para ter uma vida, trabalhar e criar filhos, é aqui, os Açores. Porquê? Por causa da natureza. Tudo que a gente olha é a natureza. Estamos com a natureza envolvendo a gente, por isso não é do sítio melhor. As fumarolas fazem parte da paisagem dos Açores. São manifestações de atividade vulcânica secundária muito comuns nestas ilhas. Os açorianos utilizaram sempre alguns destes locais para cozinhar naturalmente. Ao longo dos séculos, o prato tradicional dos Açores, o cozido, foi criado desta forma. João Fialho é chefe de cozinha no restaurante Tony's, nas Furnas, na ilha de São Miguel. Hoje é um dia especial para ele. Pela primeira vez, vai preparar sozinho para os clientes o prato mais famoso e importante dos Açores, o cozido. Ok, os ingredientes para fazer o cozido, a gente começa por repolho. Okay. Depois a gente mete tudo o que é a batata doce, o inhame, a cenoura e a batata da terra. Okay. A gente depois vai para as carnes, a gente tem a entremeada, a gente tem um entrecosto, tem a galinha, a carne de vaca, pés, orelhas e ainda temos o chouriço e a morcela. E finalizamos com as couves. Todos os ingredientes são provenientes da ilha, como é óbvio. As couves. O chefe do João, Marco Arruda, passa por cá para ver como está o seu jovem chefe. O chefe quer ainda dar uma ajuda com o laço. O resto fica nas mãos do João. As fontes termais ficam a poucos minutos de carro da Vila das Furnas, onde se situa o restaurante. O João faz já o caminho. A água aquecida vem do interior da terra e esta é uma área especial para cozinhar. Aqui a água tem uma temperatura mais elevada. Um ajudante espera o João para colocarem a panela pesada num dos buracos no chão. A comida vai agora cozer em lume brando durante 8 horas. Agora está para a gente.
Há quem sinta o sabor em enxofre e outras pessoas não. Antigamente era cozinhado em sacas de sarapilheira e absorvia muito mais o sabor. Hoje em dia, como é em panela, talvez não absorve tanto sabor como antigamente. Há muito que os açorianos sabem aproveitar o calor das fontes hidrotermais. Mas é preciso ter algum cuidado. Em 1958, uma erupção vulcânica destruiu partes da ilha do Faial. Aqui, a natureza está sempre presente. O cheiro a enxofre é comum nos Açores. Vários restaurantes marcaram aqui as suas áreas de cozinha subterrânea. Cerca de 8 horas depois, chegou o momento. Agora resta saber se o cozido está de acordo com a receita do João. O cozido típico é impregnado com gases sulfurosos durante cerca de 7 a 8 horas. É isso que lhe dá o sabor típico. A panela contém cerca de 30 porções de cozido. Agora tem de ser rápido, antes que a comida arrefeça e os convidados já estão à espera no restaurante. João sai com toda a pressa. João é ajudado na preparação dos pratos. Toda a equipa de cozinha coopera neste trabalho. E é assim o típico cozido açoriano. Além da Vila das Furnas estar rodeada de restaurantes de cozido, também tem muitas hortênsias e outras flores, como seria de esperar. Há muitas razões para gostar dos Açores. A comida, as vertentes vulcânicas sempre verdes, o esplendor da natureza em flor, as lagoas das crateras e o mar. 9 ilhas verdes no Oceano Atlântico, caracterizadas por uma força natural única. Formadas há milhões de anos por numerosos vulcões, alguns dos quais emergem da superfície do Oceano Atlântico. Estes são os Açores, o paraíso verde no Atlântico.